Oscar Monteiro. Na verdade, eu sou o Caco, né? Para referência, Clube do Golfinho é o Caco. Eu comecei a nadar também no Centro Israelita, sou um atleta do grupo dos fundadores do Clube do Golfinho. E tem o Clube do Golfinho faz parte da minha vida, é uma coisa muito significativa, né? É impressionante o poder que a natação tem de agregar as pessoas e de ser uma referência de formação, acho que de tudo, de caráter, de personalidade. A natação tem muita influência nisso e o Clube do Golfinho é a nossa referência. Outro aspecto que eu acho que é muito interessante é essa questão da relação de família, dentro da família, a minha relação com meu pai, a afetividade, e são várias situações onde a afetividade entre pais e filhos ela fica em torno do esporte. Eu acho que isso é significativo, o envolvimento, a participação do pai com a família e com os filhos. O esporte tem isso e o Clube do Golfinho tem muita história assim dessa relação, e a relação entre os pais, entre as famílias, que também é uma coisa muito interessante. Isso, como eu falei, o poder de agregação da natação, talvez pelo esforço, porque era um esforço dos atletas de conquista, de melhoria, de água fria, de esforço mesmo, um esforço de atletas. Como é que era a tua rotina lá? A rotina de atleta era durante algumas épocas do ano, alguns meses do ano, nós acordávamos às 4h30 da manhã, a querida Ivonka passava lá na frente da minha casa, porque o Ricardo Filizola nadava junto e passava, me pegava, me levava para o clube, e aí eu treinava, depois eu ia para a escola, ficava a manhã inteira estudando, depois ia para aula de inglês também, porque quase todo mundo tinha essa rotina de aula de inglês, e depois a aula de inglês voltava para o clube para estudar. E você lembra como é que o que você sentia, se você tinha uma ansiedade por ir treinar, se era um momento do dia que você gostava? Sabe que é uma coisa impressionante, porque não era um momento de lazer, era um sentimento de obrigação. O que motivava, talvez fosse a equipe, fosse o fato de você ver amigos, de você se sentir participando de um grupo, e claro, tem aquela coisa da competição que você ficava, mas o treino sempre, a referência, não é um momento prazeroso do dia, era muito pelo contrário, era um momento de esforço físico, de esforço mental, de desgaste. É treino, é coisa de atleta. Mas o convívio com os colegas e com as famílias, sim, era muito Sem dúvida, prazeroso. Era muito prazeroso, esse convívio era prazeroso. E uma coisa que parecia que também o esforço dos nossos pais para criar o clube era também um esforço quase assim de uma obstinação, de gente que tinha uma preocupação, que tinha objetivos, e isso eu acho que isso é referência para a história da natação, porque o Clube do Golfinho, como falou, Ilana Krieger, Enio Aragon, Daniel Voloquita, alguns poucos expoentes de natação, e aquilo foi fomentando o desejo das pessoas criarem um clube, e um clube que não tinha expressão nacional, e que foi motivando, que chegou a ter expressão nacional e ser um clube que fez parte da história da natação do Brasil. E foi durante uns 15 anos, assim, um clube de muita projeção, né? Durante muito tempo, mas aí o que acontece? Eu sou da geração de que não teve a projeção. Então, eu sou daquelas atletas que fundaram, mas acho legal isso, porque talvez na memória de alguns atletas que foram campeões, eles viram o Caco nadando. Eles viram outros atletas que não foram expoentes, mas que eram as referências daquele determinado momento, assim como eu via a Ilana Krieger e tinha ela como referência. E essa referência vai motivando e vai criando campeões. E aí, para quem foi fundador, deve ter esse orgulho muito grande de ver uma geração depois que, graças ao que a gente criou aqui, conseguiu usufruir mesmo e trazer resultado, né? Isso é gratificante. Em que pese seja um esforço de todos, dos pais para construir, dos atletas para nadar, é um esforço muito, mas muito gratificante, sobre todos os aspectos, sobre a formação pessoal, sobre a formação de relacionamentos, amigos, sem dúvida uma parte da história gratificante que tem que ser registrada.